Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à coça da manhã. No nosso 33º dia de propósito, nós vamos hoje falar sobre as autoridades. Como nós podemos orar e por que devemos orar pelas nossas autoridades. Em Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 2, diz assim: Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. As ações e as decisões tomadas por pessoas em posição de autoridade criam um impacto significativo sobre as pessoas dentro de sua esfera de influência. Esse impacto pode ser bom ou ruim. Imagine um empresário que lidera com integridade e excelência, em oposição a outro que burla leis e rotineiramente não assume os seus erros. Pense em um pai que ama, apoia e sabiamente ensina seus filhos, comparado a um que os ignora ou os trata mal. Agora, relembre o exemplo bíblico de como Moisés e Arão, os líderes do antigo Israel, cujas formas diferentes de relacionamento com Deus no Monte Sinai resultaram de um lado nos 10 mandamentos e do outro um bezerro de ouro. Nossas autoridades podem nos ajudar a fazer a vontade de Deus ou atrapalhar o nosso esforço para fazê-la. Como a influência de pessoas nessa posição pode causar um efeito dominó, e porque os seus vários papéis estão repletos de escolhas difíceis e dificuldades. A Bíblia nos manda orar por todos aqueles que estão em posição de liderança sobre nós, com súplicas, com orações, intercessões e ações de graça, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Orações por sua salvação, por sua capacidade de liderar ou governar, por seu compromisso com os mais altos padrões e prioridades, tanto na esfera pessoal quanto na profissional. Mas, enquanto cada um de nós, de uma forma ou de outra, responde às autoridades maiores do que nós, supervisores, pais, oficiais, nossos líderes religiosos, a maioria de nós também representa algum tipo de autoridade sobre outras pessoas, sobre crianças, sobre funcionários, sobre alunos e qualquer um que dependa de nós para orientação, direção e instrução. Portanto, esse mandamento bíblico de oração se aplica igualmente a esses relacionamentos. As orações devem ser tanto por eles quanto por nós, porque nós os orientamos, diz Hebreus capítulo 13, versículo 17. Nós assumiremos a nossa responsabilidade e a cumpriremos com grande cuidado e honra, sabendo que havemos de prestar contas sobre o trabalho que realizamos. Esse texto, ele destina-se a ajudar-nos a cobrir todo o circuito sobre toda a estrutura de autoridade que esteja sobre nossa vida, orando por ela, de cima para baixo, na hierarquia de comando. Vamos orar então pelos nossos líderes e também pelos liderados, pois tudo é para a glória de Deus. Nós tendemos a pensar nas autoridades em termos de gráficos organizacionais e as suas tarefas comuns de cada dia. Mas, na verdade, trata-se de um arranjo ordenado por Deus. Em Romanos 13:1 diz assim: pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Assim, a oração cria uma revolução sobre a tendência natural que temos de ressentir ou resistir às autoridades. Deus quer que percebamos que, a menos que eles nos peçam para pecar, quando obedecemos à autoridade em todas as outras situações,
estamos, na verdade, obedecendo ao Senhor, porque o Senhor está acima de toda a autoridade. E ao orarmos, então, pelas autoridades que estão sobre nós, trabalhando em favor do melhor interesse de todos. A autoridade, ela é muito importante. Em torno de 4 polos de atividades: autoridades na família, na igreja, no governo e no emprego. Em nossas famílias, por exemplo, os filhos devem orar por seus pais. E os pais devem orar por seus filhos, e as mulheres pelos seus maridos, e os maridos pelas suas esposas. É assim que Deus trabalha dentro de uma família, tanto para abençoar um dos seus membros individualmente, quanto para torná-la uma força influenciadora pelo reino. As famílias funcionam melhor quando seguem os desígnios de Deus. A palavra de Deus, como já vimos, diz: mulheres, sujeitem aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Diz: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. A ordem correta da autoridade dentro de casa, combinada com oração de uns pelos outros, fortalece todos os ligamentos do relacionamento ao mesmo tempo. Leva cada membro a se ver como submisso ao Senhor, cuidando e ajudando um ao outro, orando um pelos outros, todos em obediência ao Senhor. Na igreja, nós somos chamados não somente para nos submetermos aos nossos pastores e líderes, mas também a orarmos constantemente por eles, orando por seus corações, por sua submissão a Cristo, para que nós e outros possamos imitar a sua fé e o seu exemplo, diz Hebreus 13:7. Que diferença em relação ao muito típico sentimento de desagrado da maioria dos membros pelos líderes da igreja, sentimento que muitas vezes é sussurrado e ouvido em casa e no fundo dos corredores. O nosso amor e apoio a eles destina-se a fazer do seu trabalho uma alegria, e que, por sua vez, abençoará toda a igreja, e a sua capacidade de manter em foco a sua verdadeira vocação. Mas como Jesus fez por seus discípulos e como Paulo fez pelas igrejas, os pastores também devem orar pelas suas ovelhas e preocupar-se com elas. Eles devem reconhecer a seriedade do seu papel de autoridade e ensinar as pessoas fielmente, guardando os seus corações e guiando-as sob o senhorio de Cristo, que é o cabeça de todo o corpo, aquele que em tudo tem a supremacia, nos diz Colossenses 1,18. No governo, bem como no local de trabalho, o mesmo tipo de oração se aplica. Ore fielmente pelos principais líderes do seu país, pelos oficiais eleitos, mesmo aqueles cujos pontos de vista diferem dos seus. Não é para brigar, é para orar, sabendo que a liderança desses homens e mulheres influencia a vida de muitas pessoas. É Deus ainda usa autoridades imperfeitas para realizar os seus propósitos que são perfeitos. O Senhor, obviamente, é capaz de converter o coração de um governante, pois assim diz Provérbios 21:1. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e o Senhor inclina para onde quer. E as nossas orações e súplicas devem fazer parte desse plano glorioso. Ore também pelo seu chefe, pelo administrador do seu trabalho, assim como todos os que têm posição de autoridade. Eles estão sobre si e eles têm essa responsabilidade. Então, ore. Nós devemos orar. A oração e a autoridade são uma combinação poderosa. Tanto as orações direcionadas para cima, em apoio àqueles que nos lideram, como as orações direcionadas para baixo, em apoio àqueles que estão sobre nossos cuidados. Isso é bom, isso é agradável perante Deus, o nosso Salvador. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Em última análise, Cristo é a razão pela qual todas as coisas foram criadas, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e
para Ele. Colossenses 1,16. Assim mesmo, orando por pessoas em nosso trabalho, escola e lugares do dia a dia, estamos vivendo a santa vocação. Além de ser algo prático, é também algo eterno. Deus é honrado por esse tipo de oração. Por causa disso, a sua vontade é feita de forma mais incisiva. Pai, eu reconheço que toda autoridade vem de ti e que todas as minhas autoridades só têm poder por causa de ti. E eu escolho, Senhor, em vez de falar mal das autoridades, orar pelas autoridades, sejam bíblicas, sejam governamentais, sejam familiares, sejam empregatícias, que tu colocaste sobre as nossas vidas, como uma demonstração da nossa submissão a ti. Por favor, dá-nos a salvação e um temor do Senhor em todas as decisões que eles tomarem. Usa-os para nos orientar, proteger, elogiar e disciplinar a fim de que nós possamos fazer a tua vontade, assim como devemos fazer o mesmo por aqueles que estão sobre a nossa autoridade. Usa-nos, Senhor, para ser uma bênção. Concede-nos, Senhor, o favor para que possamos ajudar as pessoas a viverem diariamente todo o seu potencial, sobre a tua total autoridade e senhorio. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Resplandeça o teu rosto sobre nós e nos traga a paz. Em nome de Jesus. Amém.